A grande sacada aqui é que se eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho uma constância de desenvolvimento e aplicação, eu chego lá. Direção, ela é mais importante do que a persistência. Então, se eu tenho habilidade, sou persistente, mas não tenho direção, eu tenho um problema. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando empresas, colaboradores, convidados, equipe, todos. Eu sou André Coelho. Eu sou a Gabi Zaleski. E hoje, no episódio número 46, vamos conversar sobre performance empresarial para pequenas e médias empresas. E antes da gente chamar o nosso convidado, vamos para o nosso recado, o nosso parceiro daqui dos Estados Unidos, a Quick Ledgers. Sempre. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana de soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos. Então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de Exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm uma plataforma de fácil acesso, integrada, e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso aí, mesmo? É isso aí. Então vamos apresentar o convidado de hoje, Francisco Matos, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ele nasceu em São João do Sul, em Santa Catarina, é casado, pai da Isabel e da Ioná. Ele é formado em Ciências Econômicas, MBA em Marketing, mestrando em Liderança Empresarial e é especialista em processos gerenciais. Hoje ele é estrategista empresarial. Francisco, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Francisco. Olá, Gabi, olá. André, só um ajuste. Eu estou formando em Ciências Econômicas. Também ainda, ok, né? Mas faz parte do processo aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Fico super feliz de poder compartilhar. Eu amo compartilhar, né? Eu falo que a minha missão é inspirar pessoas, e aí participar de um evento como esse, de um podcast bacana, vocês têm aí uma história bacana. É um prazer estar aqui. Obrigado por participar, obrigado pela generosidade e seu tempo aqui em compartilhar experiências. Show de bola. Francisco, conta pra gente um pouquinho. Primeiro, aonde você está morando hoje? Porque na época que eu conheci você, você morava em Santa Catarina, Blumenau. E hoje você não está mais em Blumenau, né? Eu sou catarinense, né? Nasci em São João do Sul, tive uma proximidade muito grande com o Júnior, a gente estava sempre junto lá em Blumenau, e de lá para cá algumas coisas aconteceram. Então, eu estou no oeste do Paraná. Hoje a cidade que eu moro é Santa Helena, fica divisa aqui com o Paraguai, tem o lago, né, que faz essa parte de divisa. Estamos aí uma hora e meia de Foz do Iguaçu. Ai, que gostoso. Nossa, faz tantos anos que eu fui para Foz. Eu também fui. Mas é quente então, hein? Aqui é quente, a região aqui é muito quente, né? Ela é muito baixa, tem uma umidade muito grande por causa do lago, é muito, muito quente mesmo. Em uma hora aqui são 3, 4 graus de diferença
de onde nós estamos para os outros municípios em volta, né? Bem quente. Nossa. Então não faz muita diferença, porque Blumenau também é bem quente e úmido, né? Lá ainda tem um pouco da maresia, do mar, é próximo ao mar, então equilibra. Aqui é mais quente que lá. Tem um calor, assim, muito grande mesmo. Tem que gostar, né, Francisco? A gente não é muito do calor, não. A gente viveu um tempo, 3 anos, eu acho, né? 3 anos. No sul da Flórida, e a Flórida é realmente muito quente, acho que até mais que Blumenau, talvez seja muito próximo aí da tua cidade, mas é litoral, então acaba sendo úmido também, é um calor diferente, né, não dá para comparar. Mas a gente não se adaptou, né, amor? Eu gosto, a gente, né? Na verdade, calor é só no verão, né? A gente gosta, assim, de perceber as 4 estações, né? Então, hoje, aqui nas Carolinas, a gente consegue perceber as 4 estações. Então, você sabe, tem lá um período, seus 3 meses de calor, beleza, mas depois você sabe que depois vai amenizar, aí ficam 3 meses de frio, depois ameniza, 3 meses de calor. Então, assim, você consegue se planejar melhor. Então, você, sei lá, pra gente é mais bacana. E a gente também consegue perceber as estações acontecendo na natureza, então você parece que presta mais atenção na natureza. Essa é a nossa ideia, né? Nossa experiência com isso. Legal, legal. André, você é natural de onde? Eu sou de aqui no Brasil. Eu nasci em São Bernardo do Campo e morei. Eu saí do Brasil com 42 anos, eu tenho 49, vou fazer 49 agora, mês que vem, como você, né? E eu morei 4 anos em Curitiba antes de sair do Brasil. Então, você morou em regiões que percebe-se bem essas diferenças climáticas também, né? Exato, São Bernardo, exato. São Bernardo não é igual São Paulo, né? São Bernardo tem lá época de cerração, de manhã tem cerração, faz as 4 estações num dia. Depois, morei em São Bernardo, morei no Rio de Janeiro, morei em Salvador, morei no Nordeste, morei em vários lugares, porque eu trabalhei muito tempo na área automobilística. Então, eu trabalhei em várias montadoras de automóveis, né? Na área na engenharia, né? Então, eu já morei em muitos lugares quentes também. Eu lembrei da Bahia. Meu Deus do céu. Lugar bacana, mas é muito quente também. Ave Maria. E depois morou em Curitiba, lugar Curitiba, bom. Curitiba é maravilhoso. Aqui é muito parecido com Curitiba. Sim. Muito parecido. Legal. Né? É bem parecido. Se adaptou bastante. Bom, Francisco, antes da gente entrar ali no tema, para a gente falar de empresas, falar de business, dos empresários e tudo mais, conta um pouquinho para a gente. Eu sei que você também é escritor, que você tem um livro publicado, e eu queria falar um pouquinho sobre ele, que ele traz o título dele chamou a atenção, quando você contou, né, o Bote Salva-Vidas, e conta um pouquinho dessa história do que esse bote salva-vidas fez na sua vida. Legal, legal. Eu trabalho com consultoria desde 2012, depois andei me aventurando por alguns outros caminhos, mas sempre na área comercial, muito na área de desenvolvimento, até porque a gente entende que a empresa, os negócios, eles são feitos por pessoas, processos e produtos, né? Esse é o macro. Isso está muito ligado a desenvolvimento. E alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de gestão na área empresarial, em uma formação que se chama For League, que é formação em liderança e gestão de impacto. E aí eu comecei a perceber que o resultado que eu conseguia alcançar, apesar de a gente ter um NPS muito bom nessa formação, o Net Promoter Score dele ali era 99,3% em 12 itens avaliados por encontros. Então, isso, numa média geral, é excelente, porém ficava limitado àquele grupo de empresários, né? Eu não conseguia levar isso a mais pessoas. Então, e aí eu comecei a pensar um tempo, eu disse, cara, por que eu não escrevo, então, um livro para que a gente consiga transferir isso, deixar um legado e conseguir escalar essa transformação de conhecimento? Foi daí que surgiu a ideia do livro e eu comecei a escrever. Porém, no começo, a escrita inicial, a ideia inicial era sobre gestão. E durante essa formação, que são 3 meses de formação,
os primeiros encontros, especificamente o primeiro, ele é voltado para o empresário. Porque se o empresário está bem, ele consegue sair de uma situação, ele consegue sair de um problema, ele consegue dar suporte para a empresa, para a família, para outras pessoas. E aí eu comecei a escrever e tal, eu disse, cara, mas esse tema é muito importante para pincelar ele só. Eu acho que eu vou me aprofundar nele, e aí surgiu então o Bot Salva-Vida, que é justamente para resgatar o empresário, para salvar a vida dele como pessoa. E aí, claro, após isso, ele tem um segundo que está em andamento que fala sobre gestão, que aí é o Terra Firme. Então agora é o Bot Salva-Vida e depois vem o Terra Firme, e aí a gente vai entrar com gestão na veia, né? Já está em andamento. Então o Bot Salva-Vida, ele tem essa pegada. E eu jamais imaginava que um rapaz que saiu lá do sertão do Pirituba, eu coloquei São João do Sul, que é o município, né? E sertão do Pirituba era a comunidade onde eu morava, chegaria onde cheguei, escrevi e tal, e ainda tem outros projetos em andamento. Mas o livro, ele tem essa pegada, então. A gente começa trabalhando a parte da consciência do empresário, que é onde eu estou e aonde eu quero ir. Ele tem um caminho de transformação e desenvolvimento que é espetacular. Ele nos permite, durante esse trajeto, passar por um processo de consciência e transformação. E isso faz com que eu entenda muitas coisas. E aí, como gestor de uma empresa, se eu consigo me destacar, se eu consigo me entender, se eu consigo evoluir, se eu consigo melhorar como pessoa, automaticamente eu melhoro como profissional, eu melhoro como gestor, eu melhoro como líder na empresa e os resultados começam a acontecer. Então, o Bot Salva-Vida, ele tem justamente esse conceito mesmo de resgate, de salvar a vida do cara, de tirar ele daquele turbilhão, né? Porque quando você está à frente de uma empresa, independente do tamanho, você às vezes acaba se misturando os problemas, misturando as situações, o estresse, e chega uma hora que não consegue ver uma saída. Isso é muito normal dentro da consultoria. A evolução veio, então, da parte comercial para a consultoria justamente por causa disso, né? Por entender e querer levar isso para mais pessoas. E foi aí, então, que eu comecei a escrever. Esse projeto demorou 2 anos até que a gente conseguiu concluir ele, chegar aonde queria, deixar bem legal, mas está aí. O Bot Salva-Vida, então, para poder auxiliar os empresários no dia a dia. Que legal, parabéns pelo projeto, Francisco. Isso é muito importante, isso aí salva empresários, a família dos empresários, né? Isso é muito importante, muita gente envolvida nisso, né? A gente sempre fala que o CPF forte faz um CNPJ forte, né? Uhum. Eu já tive empresas no Brasil e eu sei bastante na pele a necessidade disso, desse tipo de apoio, desse tipo de informação. É muito importante. Eu gosto de usar a analogia da máscara do avião, né? Nas instruções que diz, olha, se acontecer alguma coisa, cairão as máscaras, primeiro colocam você, depois você auxilia outra pessoa. Então, se você está bem, está fortalecido, está solidificado, você consegue auxiliar outras pessoas, né? Tem saco para aguentar o problema dos outros se você consegue lidar com os seus, né? Se está bem, se está fortalecido. Eu também uso bastante essa analogia. Vira e mexe, a gente está conversando. Tem gente que chama isso de egoísmo. Normalmente, quando a pessoa está faltando informação, né, ou experiência, ela chama isso de egoísmo. E eu chamo isso de amor próprio, bote salva-vidas, porque isso salva. Porque você estando bem... Colete. Acho que está mais para colete salva-vidas. Quando a gente está bem, é muito claro isso, né? A gente está bem, você se fortalece, aí você vai passar essa fortaleza para outros, para quem está precisando ao seu lado. Então, para mim, para a gente aqui, faz todo sentido isso. Muito, muito show. E muito do que acontece conosco, assim, ele é uma pequena parte. A grande sacada, o grande resultado é o que a gente faz com isso. Né? Para ter uma ideia de proporção, né? Olha, 10% é o que a vida entrega, 90% é o que eu decido fazer com isso. Como que eu vou reagir? Qual que é a minha posição?
qual que é o sentimento gerado. Tem uma analogia muito interessante que eu gosto de falar agora, né, com a realidade que tem atual, eu falo assim, ó, tipo blockchain. Blockchain, você vai construindo as informações, vai colocando, e aquilo vai ficando um histórico. E nós somos esse histórico. Nós somos um histórico de tudo que nós vivemos até agora, existe ali informações que foram construídas. Então, nós nascemos um HD em branco, um bloco em branco, foram se depositando ali informações, fomos ganhando conhecimento, nos desenvolvendo, tendo entendimento primeiro do espacial nosso, né, das mãos, da boca, o tato, o olfato, das pessoas que compõem o nosso círculo familiar, depois a gente leva isso para a comunidade, para a escola, para o mercado de trabalho e vai construindo o nosso mapa, vai construindo o nosso bloco ali de informações. E cada vez que a gente conversa com alguém, isso está acontecendo agora, eu acredito que com vocês, com as pessoas que vão ver depois, gera um sentimento. E o sentimento está ligado à informação que eu tenho. Então, nós sempre validamos isso. Opa, estou ouvindo alguma coisa. Deixa eu ver se isso faz sentido. Faz sentido com o quê? Com o que eu já conheço. O que eu já conheço me trouxe até aqui, mas não vai me levar para a próxima etapa, para a próxima fase. Eles vai realmente só produzir o resultado que já produz. Esse sentimento gera uma ação. Né? Então, eu tenho uma validação, gera o sentimento gera ação, a ação gera um resultado, e esse resultado vai fortalecer ou mudar aquela escrita que tinha lá do blockchain dizendo isso é possível. Então, eu gosto de usar o exemplo assim, no nosso dia a dia, né? A gente ouve alguma coisa e gera um sentimento. O sentimento é, cara, isso não dá certo. Ou pode ser, nossa, cara, que legal, quem sabe agora a gente tem uma sacada nova. Esse é o sentimento. A ação, ela é proporcional ao sentimento. Se o sentimento foi de que não dá certo, a ação vai ser assim, eu vou fazer isso aqui por obrigação, mas eu sei que isso não vai dar resultado. Agora, se o sentimento for dizer, cara, eu acho que é por isso, e a gente vai, tenta de novo, poxa, deixa eu melhorar um pouquinho, tentar de novo, isso produz um resultado congruente com essa ação. E aí cria-se, então, uma nova linha, um novo código escrito ali de que é possível, que dá resultado, que não é tudo aquilo que me trouxe até aqui, que o que me falaram é verdade em partes, porque era o que eles conheciam, né? Agora, no Dia dos Pais, eu fiz uma publicação em agradecimento ao meu pai, em memória, que ele entregou o melhor que ele tinha, né? O melhor que ele tinha levou ele até aquele lugar. Agora, cabe a mim aceitar aquilo e dizer, pô, legal, eu reconheço, mas e o que eu quero? É isso? Qual lugar que eu quero ir? E aí eu preciso de habilidades, de conhecimento, né, de skills que me levam para esse outro lugar. Agora, isso só é possível se a gente se permite, né? Se não deixa de dizer, eu acho que não vai dar certo e tal. Muito bom. Eu ver o lado positivo, né? Pensar positivo e ver o lado positivo. Isso é incrível. O Francisco, por onde começa a falar de business propriamente dito numa empresa? Porque não tem como a gente só falar de negócio se a gente não entende como é que está o emocional de dentro de um negócio, né? De dentro de uma companhia, não importa o tamanho da empresa, né? A gente hoje tem a nossa companhia pequenininha, nossa empresa pequenininha, a gente já teve empresas maiores, já trabalhamos em grandes corporações, mas a gente sabe que exatamente isso que você está falando, até de desenvolvimento humano, né? Enquanto ali o CPF tá com problema, a coisa, ou até vendo a coisa negativa, não tem como você ajustar. Como que começa? Como é que é a tua abordagem com os teus clientes? Você chega nesse bate-papo ou você vai deixando isso para talvez um outro passo? Na prática, na realidade, assim, as pessoas têm dificuldade de ter esse papo aberto que a gente está tendo aqui. Então, isso ele é colocado por osmose no dia a dia, sem explicar o que está sendo, o que se está fazendo e o porquê. Se eu chego com uma conversa como essa para um empresário no geral, ele diz, não, eu não preciso disso, eu não quero, isso não faz parte, não, para mim não. É muito interessante porque, como eu comentei antes da formação do For League, que são 3 encontros, né, e no primeiro encontro a gente fala justamente sobre isso, que é o estado atual e a visão de futuro pessoal, e traz essa consciência, e
a grande maioria fala assim, eu estou aqui, ok, o primeiro encontro eu vou ouvir aqui porque eu preciso ouvir, mas eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa da empresa. E durante esse processo de desenvolvimento, a gente continua trabalhando o eu, pessoal, CPF, para que ele se desenvolva. E aí ele começa a perceber, e eu brinco, sou do tempo das fichas, né? As fichas começam a cair, e isso faz todo sentido, e no final eles falam, ainda bem que a gente passou por esse processo de desenvolvimento pessoal lá no começo, e aí ele vai entendendo, vai construindo isso novo. Mas na empresa, na prática, se tiver essa abordagem, não tem resultado. O empresário se fecha e ele não quer. Se falar isso no comercial, então você nem fecha, não passa daquela conversa ali inicial, né? Então, ele está tão envolto no processo dele, que a gente vai trabalhando o processo e, ao mesmo tempo, vai criando situações e trazendo entendimentos para que ele comece a entender isso. E aí vai acontecendo durante o processo. Isso é muito lento. Esse desenvolvimento, tanto para a parte da consultoria, é muito lento. Porque o que acontece normalmente quando o empresário chama para fazer uma consultoria? E é o grande erro. Então, quando a gente conversa com o empresário, a grande dificuldade é essa. Porque ele procura ajuda em dois casos. O primeiro, como eu falei, quando ele chega no teto. Ele bateu no teto, ele precisa de ajuda para poder continuar crescendo. Agora, a grande maioria esmagadora só procura ajuda quando ele já fez tudo o que ele sabia, tudo que ele conseguiu, e aí ele começa a olhar e fala assim, cara, se eu não fazer alguma coisa, daqui 6 meses, daqui 4 meses, eu vou bater lá no fundo e não consigo mais voltar. E aí é um problema, porque todo o processo, ele precisa de um tempo, há um ciclo para que você quebre aquele resultado que vinha, gere novos processos, para que gere novos resultados. E às vezes não dá tempo, quando deixa muito, sabe, para ele, para a grande maioria do empresário, se ele busca ajuda para salvar a empresa, um atestado de que ele não consegue gerir a empresa. Então, ele faz de tudo para não fazer isso. Aí, quando ele busca, às vezes a gente não tem mais tempo. E aí não tem tempo para você ficar mudando o mindset e tal. Então, você vai para as ações e vai colocando isso no dia a dia, na conversa, vai trazendo essa consciência e mostrando o porquê, né? Na prática depois. O que acontece na maioria dos casos das empresas que te chamam para consultoria? A maioria são empresas que têm sócios ou empresa de um dono só, por exemplo? As duas situações, que nem diz o pessoal lá do Sul, né? As duas coisas, né, nego? As duas coisas. Porque exatamente essa questão de assumir um problema, eu acho que quando ele está sozinho, acho mais fácil ele já pedir uma ajuda. Quando tem sócios, acho que ainda vai levar um tempo entre os sócios discutindo sobre o assunto, vamos resolver aqui, vamos resolver ali, até pedir uma ajuda externa. São muitos casos, André. Então, por exemplo, quando o cara está sozinho e ele sempre espera que aconteça algo que já aconteceu, ele sempre espera que um dia volte a acontecer. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é muito empreendedor, né? Você sai para fora, vocês moram fora, na América ainda tem uma pegada de empreendedorismo também, mas né, quando você vai para a Europa, para o velho mundo, não tem isso. Mas o brasileiro, ele é muito empreendedor. E qual é a mentalidade da grande maioria? Cara, eu sei fazer alguma coisa para o fulano, vou fazer para mim. Essa é a máxima, né? Olha, eu sabia fazer muito bem, e aí eu comecei a fazer, e o negócio foi dando certo, ou seja, ele reagiu a uma situação dentro de uma realidade, só que a realidade mudou. Como ele não tem a mentalidade de gestão, não trabalha com indicadores, não tem essa visão de business, de negócio, ele acaba esperando que aquela situação volte. Às vezes volta, mas na grande maioria das vezes não volta. Ou isso começa a crescer e exige novos conhecimentos e ele não tem. Tem um livro que eu gosto muito, me fugiu o nome do autor agora, que eu falo assim, é a Bíblia do empreendedor, que é o mito do empreendedor, acho que é Gerber o nome dele, o mito do empreendedor, e ele fala sobre isso, você sabe fazer alguma coisa, você começa a fazer e tal, mas o negócio, ele tem gestão, ele tem indicadores, ele tem metodologia, ele tem processo, marketing, administração, contábil, fiscal, que a grande maioria não tem.
E aí ele chega uma hora que ele não consegue gerir tudo isso, principalmente se sai da mão dele. Porque quando é uma empresa pequena, 2, 3 pessoas, está tudo no olho, está tudo ali na cabeça, está tudo no feeling, no sentimento. Mas quando a empresa começa a crescer e isso sai da sua alçada, geralmente os empresários falam assim, olha, as pessoas elas não veem a empresa como se fosse delas, elas não têm o olhar de dono, e na verdade elas não têm o olhar de processo, elas estão trocando horas por salário, e isso é natural. Então, se você não tem uma empresa estruturada, você tem dificuldade dessa gestão. E se você é sozinho ou é sociedade, o sozinho ainda, ele tem a facilidade de buscar, porque ele já fez tudo o que ele sabia. E o sócio, como você comentou antes, quando tem uma sociedade, a tomada de decisão ela é mais lenta em todos os sentidos, sabe? Porque a pessoa, não quer se comprometer, porque se ele se compromete e não dá resultado, ele fica mal perante o outro. Aí o outro não quer se comprometer. Então, isso acaba demorando muito, sendo muito moroso para tomar algum tipo de decisão. E é natural, né? Tem pessoas diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. É natural que demore um pouco mais, e quando você está sozinho, então você é um pouco mais ágil em relação a tomar a decisão, mas não por isso ele busca ajuda, tá? O tempo para buscar ajuda é o mesmo, que mesmo sozinho ou em sociedade, ele tem aquele sentimento, cara, a gente vai chamar um consultor, vai chamar alguém que entende de negócio, mas não, o meu negócio ele não entende, e é sempre assim, o cara sempre acha que o negócio dele é único, né? Que o problema que ele passa é único, e não é. Em 2022, eu atendi ao mesmo tempo 22 empresas, ao mesmo tempo. As 22 empresas espalhadas pelo Brasil, material de construção, uma loja de tintas, o outro era uma loja de placas solares, energia solar, extintores, móveis, dos mais variados segmentos em vários lugares do Brasil. Só que mais ou menos do mesmo porte. Todos eles, sem exceção, tinham dificuldade e demoraram para buscar ajuda. E aí, o problema que um tinha de processo, de metodologia, de comunicação, o outro tem, é mais ou menos as mesmas coisas, né? Os sintomas são parecidos porque as causas também são parecidas, né? Eu vejo que quando normalmente a pessoa sai do CLT, né? Ela vai montar empresa pequenininha, começou do zero, começou só ele às vezes, né? Normalmente. A maioria acaba virando empregado da própria empresa. Né? Ele não é o dono da empresa, ele não gere, ele virou um funcionário dele mesmo, né? Ele não vê como empresa. Isso é uma infelizmente é uma doença, né? Falta informação, né? Falta informação demais. Eu acredito que, nossa, o seu trabalho, Francisco, é muito importante. A gente precisa conscientizar, a gente vai ajudar aqui a conscientizar as pessoas. É muito importante. Talvez esse trabalho de gestão, ensinar que tem gestão, que tem processos, mesmo desde o comecinho. Se você começar, passa, né? Isso deveria ser um dos quesitos de vou abrir uma empresa. Tá, então vamos lá. Consultoria de gestão. Tem que estar no plano de negócio. É pequenininha, não tem problema. Faz parte já. Começa assim. Não vai se arrepender, porque se você é pequenininho e já aprendeu a trabalhar sobre processos, claro, processos compatíveis com o tamanho da empresa, mas ok, sim, você também pode mudar. Perfeito, isso, né? Perfeito. Então, começou desse jeito, a hora que você cresceu a empresa, só vai crescer o número de processos, mas a metodologia já está ali. Pronto, você tem um caminho, tem um norte. É muito bacana isso e é muito importante. Eu estou aqui, eu como empreendedor, desde os meus 14 anos, nossa, eu ouço isso e estou ouvindo você falar e eu fico, que massa. Tem uma situação que a gente passou, e eu quando converso com os empresários, eu falo sobre isso, que é na formação do For League, durante 3 meses, a gente vai construindo isso com o empresário, com metodologia, processo, ferramentas, e aí ele começa, né? Estado atual, visão de futuro, pessoal, estado atual, visão de futuro da empresa, e a gente vai passando todas as áreas da empresa. Ao final, ele tem uma estrutura que dá um direcionamento. E, geralmente, o que ele passa nessa formação,
Durante 2 anos ele vai, e aí ele começa a sentir, poxa, eu precisava aprender um pouquinho mais de tal área, né? Ele tem ali uma ferramenta para se desenvolver. E uma coisa que acontece lá é que muitos que estão lá, que às vezes são gerentes, são vendedores, que o empresário leva para poder participar, ele fala assim, cara, agora eu consigo montar minha empresa, agora eu consigo entender. E ele sai e monta a empresa dele. Nós passamos por isso, a nossa advogada, a doutora Patrícia, inclusive depois eu vou estar compartilhando o contato dela com vocês. Na época, ela era advogada formada, excelente, ela tem mestrado, tem administração, jornalismo, doutorado, uma baita de uma advogada. E aí ela entendeu, ela disse, cara, mas eu estou no caminho errado, eu estou vendo o meu negócio diferente. Ela não olhava para o escritório dela como uma empresa, e ela começou a ver que era uma empresa. E aí ela reestruturou. Com essa reestruturação, em 2 anos, eles ganharam 2 prêmios de inovação aqui no estado. Foi a primeira empresa a ser 100% LGPD, ganhou o Radar da Inovação, ganhou um outro prêmio a nível estadual que eu não lembro, porque ela conseguiu, sabe, fazer um planejamento em um escritório de 2 pessoas, ela e o esposo. É o que você falou, não é uma grande empresa. E aí ela foi lá, aplicou, fez as métricas e começou a usar, e o negócio decolou. Então, se você vai iniciar um negócio, antes de iniciar, tenha essa consciência, faz isso. O plano de negócio, né, Gabi? O plano de negócio da administração antiga, que era um livro que ninguém usava, hoje tem ferramentas que auxiliam a fazer uma coisa aí que você consegue praticar. Quanto tempo leva? Você comentou do For League, você falou que são 13 eventos. A dinâmica é assim, só para você entender. São 13 encontros e o último é a formatura. Cada encontro a gente atua um ou mais temas da empresa, e aquele encontro tem teoria e prática, tem na pedagogia algumas ações que ele faz entre uma semana e outra, então são encontros semanais, e aí entra num fluxo, no flow ali de desenvolvimento muito grande, que não é teoria, não é conceito. Uma coisa que sempre me incomodava era que eu ia nos cursos, nas palestras, e as pessoas falavam, olha, você tem que fazer isso, tem que atender melhor. E aí a pergunta, tá, mas como? Como que eu faço? Ah, porque tem que melhorar os processos, mas como? Então ali a gente vai trabalhando, entregando ferramentas e principalmente vai transferindo conhecimento e metodologia para o empresário. Uau. E aí ele vai aplicando, vai desenvolvendo, é onde tem resultado. São 3 encontros, cada encontro trabalha uma área. Então vai levar aí uns 3 meses, então. É mais ou menos 3 meses. Às vezes tem algum feriado que pode atrapalhar alguma semana, mas na máxima é 3 meses. Nossa, 3 meses para você salvar um negócio de anos, décadas, né? Eu fiz um post perguntando assim, olha, você tem uma situação que você contrata alguém para vir na tua empresa e tal, e estruturar, ou você tem essa opção de se desenvolver e tal. Pouca gente teve coragem de responder ali que prefere se desenvolver, né? Porque o cara, ele quer, até no particular deles, cara, eu já não aguento mais, eu prefiro que venha e arrume. Só que, claro, o problema às vezes está ali, né? Eu vi esse post, eu vi. Você viu? Eu vi. Você falou ali, vai custar uma equipe, 70 mil, né? 70 mil, e ok, ou você quer aprender como faz e replicar e tal. Eu tenho um caso interessante que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, de Curitiba, inclusive, uma empresa de 25 anos de Curitiba, cara. Lógico, não vou falar o nome aqui, depois em off eu comento contigo. A pessoa me procurou porque ficou sabendo através de outra pessoa e tal, que ela queria vender a empresa. Olha, eu quero vender a empresa, eu estou com vários problemas, e eu fui conversando com ela, fui atendendo e entendendo o porquê, mas o problema era faturamento. Ela chegou a ter 4 unidades e tinha uma só. E aí ela disse, eu não quero mais vender. Eu falei, legal, então vamos fazer assim. Vamos fazer dar lucro na tua empresa para poder ter um case, porque daí a pessoa que for comprar, ela vai olhar e vai dizer, pô, negócio interessante. Nesse trabalho de fazer dar lucro, a gente auxiliou, né? Ao final, ela não desistiu de vender. Nem quis mais vender. Não quis, que
eu falei para ela assim, ó, beleza, o problema não é o segmento, não é a empresa, não é o mercado, não é o problema é você. E quando você for para esse outro segmento, os problemas que você tem aqui vai ter lá também. Vai carregar. Tem que ser um pouco de psicólogo também, hein? Muito. E sabe que vocês falando do For League, eu fiquei pensando, talvez seja, porque é o momento que eu me encontro hoje, né? Talvez isso seja um objetivo, um bom projeto para quem está começando. Para já começar estruturado. A gente está Ótimo. passando por esse momento aqui, né, nesse nosso business do podcast, que é a estruturação de processos, né, a organização da equipe e tudo mais. A gente recebeu até um elogio do nosso conselheiro dizendo: vocês estão fazendo algo que quase ninguém faz. Eles vão deixar para arrumar a casa ou entender como é que funciona depois que a coisa já está até bagunçada. Ele elogiou a gente, pô, que bacana que vocês estão procurando essa ajuda. Agora a gente tem 6 meses. Esse é o ponto. Esse é o ponto que vai evitar um monte de problemas depois para vocês. Muito massa. A ideia é porque o digital hoje em dia, né, Francisco, você sabe, é exponencial, né? E assim, eu acredito que é exponencial independente do resultado, tanto positivo quanto negativo. Então a gente tem que estar preparado para crescer de uma maneira positiva, né, para que a gente possa expandir de uma maneira positiva. A gente cuida muito aqui dos convidados que a gente traz, né, são escolhidos, as pessoas a gente recebe algumas indicações, às vezes não está preparado para aquele convidado, a gente espera, sabe? Então assim, não, essa pessoa a gente sabe, é uma indicação, ou a gente busca, vai trazer um conteúdo de qualidade, a energia, a vibe que a gente está querendo levar para a nossa audiência, para o nosso público. E pensar no nosso business não pode ser diferente, sabe? Então a gente vê que a gente está procurando realmente viver exatamente isso que a gente fala aqui, né? E outra, a gente aprende tanto com vocês, vocês não fazem ideia. A gente tá na cadeira de aluno aqui, Nossa, a gente aprende muito. Às vezes um bate-papo de 1 hora aqui, a gente tá aqui, depois termina, a gente fica ali, ó. Não, que isso vai melhorar aqui, vai melhorar, né, amor? Sempre, a gente tá aqui para isso, a gente tá para dar voz para os convidados, para os especialistas, para a gente aprender, para essa informação do bem chegar para o maior número de pessoas. Nossa. E a gente, Francisco, o nosso podcast é internacional mesmo. Então a gente tem, apesar de estar sendo feito aqui dos Estados Unidos, mas a gente tem visibilidade em 52 países. Que legal. Então, é incrível mesmo. E, por exemplo, Europa, a gente tem 52 países, Europa é a mais baixa visibilidade, tá? A maioria são as Américas, e a gente tem uma parte do Oriente Médio muito grande. Que legal. Na Índia a gente tem uma visibilidade muito grande, é quase igual a do Brasil. A engenharia e tecnologia, os assuntos de engenharia e tecnologia chamam muito. Engenharia, tecnologia, negócios e empreendedorismo. Os indianos são muito interessados, eles comem, como dizia no Brasil, comem com farinha essa informação, porque... Eles consomem conteúdo mesmo com a legenda, sabe? Eles consomem conteúdo. Não é à toa como que legal. Do tamanho que estão, né? E dentro da diversidade que vocês trazem, né, um assunto, outro, daqui a pouco o cara fala, cara, mas eu preciso disso, aí vai lá, tem um especialista, ele começa a ver vocês como um hub, né? Isso. E isso faz com que ele, deixa eu ver o que tem, deixa eu ver o que está acontecendo. Legal. Isso aí é uma coisa muito importante. Realmente, os pilares do nosso podcast são os principais pilares que eu e a Gabi, como pessoas, como CPFs aqui, gostamos de tratar, precisamos falar mais sobre isso, aprender mais, passar nosso conhecimento, a nossa informação também, nossa visão daqui, como funcionam as coisas nos Estados Unidos, porque muita gente não sabe, quem não mora aqui, não adianta vir como turista que não vai ter noção. Tem uma visão tem que morar. Até às vezes deturpada, assim, como funciona. Então, assim, para mim é uma questão de honra falar certas coisas que é da nossa visão daqui, sabe? É importante. Eu, como vivi muitos anos no Brasil e sabia a informação que chegava dos Estados Unidos aí, e a hora que você vem para cá e começa a viver aqui, sabe que não tem nada a ver. Não é quase. Eles só falam um pedacinho
da parte ruim ainda. Então, os Estados Unidos é muito mais do que isso. Então, o brasileiro aqui, com a característica que ele traz do Brasil, e ele vem para cá, ele tem sucesso aqui. Dificilmente você não vai ter sucesso aqui. Só fazer as coisas certinhas, né? Que você vai ter sucesso aqui. É um país incrível. Então, é bacana essa informação, porque esse tipo de tema que a gente está trazendo, porque a gente sabe o impacto que isso tem na vida na família daquele empresário, daquele empreendedor. O nosso evento, que a gente está planejando no Brasil, que nós alteramos a data, é até bom avisar isso, né? A audiência, a gente teve que alterar a data de outubro, vai passar agora para fevereiro do ano que vem, dia 8 e 9 de fevereiro, por motivo de forças maiores aí sobre a questão de eleição que vai ter no Brasil, justamente no final de semana que a gente vai fazer A gente está tanto tempo fora, Francisco, que a gente não se deu conta das eleições, marcamos na mesma data. Então. A gente verificou feriados nacionais e municipais e tal, esquecemos de eleição, a gente não pensou na eleição. Vai ter eleição nos Estados Unidos aqui esse ano, só que é novembro, né? A gente nem sonhou que o primeiro turno seria outubro, então a gente passou para a data que seria o nosso segundo evento, que é fevereiro. Inclusive, a gente vai estar fazendo 1 ano de podcast em dia 8 de fevereiro. Que legal. E esse evento é justamente o que você falou. O evento é o Hub. Porque ali a gente está trazendo os 13 palestrantes que vão estar falando dos 5 pilares. Então, você vai ter convidados, é muito rico isso, porque você tem convidados que por exemplo, você vai participar da palestra você quer assistir a palestra de negócios e empreendedorismo, mas também vai ter informação ali sobre saúde e bem-estar, né? Então é um evento, né? Cada palestra vai durar ali em torno de 18 minutos, mas o evento todo vai levar umas 4, 5 horas, né? Você vai para um evento e vai sair dali com mais informação de outras áreas que formam o ser humano. Ou seja, tem gente que fala assim, o podcast não é nichado. É sim, o nosso nicho é o ser humano. Então, isso é muito bacana, a gente gosta muito de fazer e a gente percebeu que essa questão da variedade de informações, de temas, é algo que está ajudando a gente crescer rapidamente, é algo que está ajudando a sustentar e ficar muito bacana. Porque isso é a gente, projeto. Né? Nós somos assim. Exato. Gente não tem como fazer uma coisa diferente ou fantasiosa. Eu e o André, a gente não tem uma habilidade, né? Se a gente tivesse uma só habilidade, talvez fosse um pouco mais fácil. Mas como a gente é empreendedor nato, tudo que a gente tem vontade de... Meu marido tem que, às vezes, tomar cuidado, porque assim, todo projeto que a gente coloca no papel, ele já começa a falar, vamos fazer um planejamento disso, a estratégia é essa, vamos criar uma identidade visual. Esses dias ele veio com uma ideia, eu falei, eu começo a criar identidade visual? Não, porque tudo vira negócio, sabe? Então, essa é a nossa vida, né? Então, o podcast, ele vem muito nisso. E eu acho que as pessoas, a gente está falando de business, eu acho que as pessoas têm que buscar suas especialidades, sim, né, Francisco? As suas habilidades, sim. Acho que isso é talvez um pouquinho da receita para o sucesso. Existe essa receita? Sim, Francisco, como é que funciona? Vamos lá. Sim e não. Do meu ponto de vista, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho aqui. Quando a gente fala da habilidade, quando a gente fala das facilidades, do que conhece, né, nós estamos limitando o que nós podemos alcançar de resultados. Boa. Porque quando você fala assim, beleza, eu entendo vou dar um exemplo aqui, eu entendo de cozinha, vou trabalhar, vou fazer um restaurante. Eu entendo de carros, então eu vou trabalhar com estética, automotiva, enfim, alguma coisa assim. Nós limitamos, porque todo negócio, ele depende de processos. Se eu não tenho uma habilidade, eu desenvolvo, independente do que acontece.
A grande sacada aqui é que se eu sei onde eu estou, e eu sei aonde eu quero chegar, e eu tenho uma constância de desenvolvimento e aplicação, eu chego lá. Ai, gostei disso. E essa é a grande sacada. Qual é o grande problema de business, de negócio hoje, da grande maioria dos empresários? Eles reagem ao mercado. Então, surgiu uma oportunidade, você tem uma habilidade, um skill, você vai lá e coloca em prática, e aí você, bum, deu um pulo. Você não produziu o resultado, você reagiu a uma situação que te levou num determinado lugar de resultado. Só que do mesmo jeito que reage para cima, reage para baixo. Porque não foi produzido, não teve planejamento, não teve constância, não teve metodologia, não teve processo, você não se posicionou, não construiu, não fortaleceu a tua musculatura desenvolvendo problemas, criando situações, você só reagiu. Então, do mesmo jeito que reage para cima, reage para baixo. E quando você tem um planejamento, ainda que a minha habilidade não seja tão boa quanto, mas eu tenho a direção. E eu sempre falo, direção, ela é mais importante do que a persistência. Então, se eu tenho habilidade, sou persistente, mas não tenho direção, eu tenho um problema. Eu sei hoje qual é o caminho, qual é a direção que eu preciso seguir para sair daqui de Santa Helena e ir a Curitiba. Agora, se eu saio de Santa Helena querendo ir para Curitiba, mas a minha direção é Foz do Iguaçu, eu vou parar lá no Chile. Não adianta ser persistente. Eu tenho habilidade de caminhar, eu sou persistente, mas a direção está errada. Então, quando você tem isso, essa clareza, estado atual e visão de futuro, resultado é produzido, sucesso é reproduzido. O que eu preciso para produzir o sucesso? Saber onde que eu quero chegar, aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar. E aí buscar caminhos e tomar decisões que me levam até lá. Por isso que o planejamento é tão importante. Não é um planejamento como antigamente na administração, né, a gente tinha um plano de negócio que era um livro, e você tinha que prever todas as situações. Não, mas é um planejamento de 3 coisas básicas. São essas 3 coisas que primeiro eu tenho que ter quando eu inicio um negócio. Vamos lá. Eu preciso ter a minha visão de futuro, o estado atual e a visão de futuro. Né? Então, aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar. A visão de futuro, ela tem 2 características, que é a visão de futuro específica, que é aquilo que eu sei. Então, beleza, hoje como podcast, olha aqui, essa vai de graça, hein? Como podcast, em 2 anos, nós queremos atingir X mil pessoas, milhões de pessoas, ponto. Ou faturar X, tem que ter um número, tem que ter um indicador, entende? Tem que ser palpável. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu posso ter uma visão de futuro que ela é qualitativa. Eu quero ser reconhecido como o melhor podcast de business, de pessoas e tal. Isso é qualitativo, isso você comunica, mas você não consegue, assim, não é tão palpável para saber, assim, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, você está naquele caminho. Quando você tem um indicador palpável, você tem isso. Primeiro, visão de futuro, estado atual, visão de futuro. Segundo, quais são os meus valores? E isso, quando a gente vai conversar com o empresário, você vê lá valores escritos na parede que não servem para nada. E aí o pessoal cria aquele negócio assim, mas isso não adianta. Adianta, quer ver? Quando a gente fala de valores, nós estamos falando de placas. Então, eu vou sair de Santa Helena e vou a Curitiba. Estado atual, visão de futuro, onde eu quero chegar. Estou em Santa Helena, quero chegar em Curitiba. Pelo caminho, existem placas que dizem se eu estou indo no caminho, na direção correta ou não. E aí, quando eu chego numa encruzilhada, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou reto. Bom, se eu for para a direita, eu vou para o Rio Grande do Sul. Se eu for para a esquerda, eu vou para o Mato Grosso. Se eu for reto, eu vou para Curitiba. Então, eu vou reto. Eu não tenho que pensar. Eu não tenho que experimentar aquela estrada. E os valores, eles são placas que nos direcionam na tomada de decisão. Então, um exemplo que vocês vão lá e escolham 5 valores. Eu sempre falo, de 3 a 6. Você escolhe 5 valores, que são os valores que você vai prezar para que aquilo aconteça e que faz sentido. E você vai pegar esses valores e colocar em ordem. Qual é o valor mais importante, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto.
Beleza. Você fez isso, já está claro, e daí tu tens uma decisão para tomar. Olha, a gente tem uma parceria, nós recebemos um convite para ir fazer uma participação numa palestra do senhor AXB lá. Cara, mas isso faz parte do que nós precisamos fazer para chegar onde a gente quer? Sim, faz parte. Legal. Mas só que se eu for lá, eu tenho que desmarcar a gravação de um podcast que eu tinha feito com o outro fulano aqui no mesmo dia. Eu tenho que desmarcar para aproveitar essa oportunidade. Porém, nos meus valores fala que eu tenho que ter ética. E aí eu não entende? Então, se eu for desmarcar, eu estou ferindo um valor, a menos que eu fale para ele, cara, eu preciso ir lá, mas, não fica legal. Eu marquei, eu tenho um compromisso, o cara se preparou, teve uma agenda, eu estou simplesmente rasgando o que ele fez. Eu estou cagando para ele. Então, não. Eu preciso pensar para tomar a decisão? Não. Por quê? Porque feriu um valor. Então, por melhor que seja essa oportunidade, eu não vou ferir o valor do que eu já tinha. Então, os valores dão essa direção de tomada de decisão. E aí, por último, é a missão, que é o que a gente faz, que é o que nós já fazemos. Nós estamos cumprindo a nossa missão? Estamos. Legal. Então, nós estamos cumprindo a missão, a gente sabe os nossos valores e sabe onde quer chegar. Esse é o básico para o sucesso. A partir daí, tem planejamento de áreas, de marketing, de gestão de pessoas, do financeiro, que são ações que você vai fazer que te levam nessa visão de futuro. Adorei. Francisco, olha, eu ia, daqui a pouco eu ia perguntar assim, Francisco, deixa umas dicas para as pessoas, mas isso daqui já é o início de tudo. Gabi, a minha missão é inspirar pessoas. E como que eu faço isso? Eu transfiro o conhecimento. Diferente das consultorias que o pessoal vai lá, diz o que precisa ser feito, mas não compartilha. Cara, eu compartilho tudo. Porque eu tenho prazer de sair de um negócio e não precisar voltar, porque o cara pegou a sacada, pegou a ideia, pegou o trabalho. Esse é o objetivo. E vai repassar como essa instrução, né, que teve. Nossa, vai repassar isso para pessoas, vai ajudar pessoas. Isso é muito, isso energeticamente é maravilhoso, né? Isso volta tudo para você. Gente, antes de eu ir para minhas perguntas finais, eu queria saber como é que você tá com as suas perguntas. Você quer fazer, porque senão a gente vai longe aqui, né? A gente vai. Nossa! Francisco, eu falo isso para todo mundo. Eu e o André, a gente gosta tanto disso aqui, de ficar conversando, de saber a história de vocês. E aí, quando é envolvente, porque a gente tá nesse momento, nossa, se deixar, a gente vai longe. Posso pedir mais uma dica, botar um desafio aqui pro Francisco? Pode pôr, porque a gente já falou muita coisa. Muito! Nossa, o Francisco foi falando. É tão bom quando flui assim, né? Francisco, vamos lá no desafio. Vamos lá. O que a gente pode deixar, agregar ainda mais essa conversa como dicas básicas para o empresário, talvez como um alerta para ele procurar antes de que realmente ele precise? O que são bandeiras vermelhas? Assim? Vamos lá. O mapa não é o território. Tá? O mapa é uma representação do território. Então, o que o empresário sabe de negócio, de business, de processo, de metodologia, é a percepção dele. É um mapa. O mapa é uma percepção da realidade, não é a realidade. Quer ver uma coisa? Façam assim, com as mãos. Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês. Isso. Peraí que eu estou escrevendo. Vai lá, André, faz assim. Legal. Presta atenção qual foi o dedão que ficou para cima, se foi o esquerdo ou o direito, tá? Tanto faz, é só para você memorizar aí, beleza? Agora solta. Isso. Agora junta de novo, trocando a posição de todos os dedos para o outro dedão ficar para cima. Mas não vale trocar só os dois últimos, tá? Tem que trocar a posição de todos. Tá confortável essa segunda situação? Não. Não. Tá estranho. Por quê? Tá estranho. O cérebro parece um gato, né? Que tá num quadro negro, assim, tentando se agarrar e dizendo, cara, tá errado, não é assim. É assim, agora tá certo. Nossa, aqui é muito mais fácil. Só que não faz diferença nenhuma ser assim ou assim.
Por que a primeira ela é agradável? Porque já tinha uma informação que foi reproduzida, e cada vez que eu fazia isso era assim, isso gerou conforto. Aham. Mas se por uma situação como essa já gera desconforto, só um fato simples. Imagina você mudar a mentalidade sobre processo, sobre mercado, sobre metodologia. É um desafio muito grande. Então, o mapa que o empresário tem, que nós temos, ele não é a realidade. Ele é só aquele blockchain que nós construímos até aqui. É só aquilo que a gente ouviu do amigo, ouviu do vizinho, ouviu do pai, ouviu de alguém que já passou por uma empresa do mesmo segmento. Eu sempre falo assim, ó, no mesmo segmento, na mesma cidade, na mesma região, a mesma situação de todas as áreas, uma empresa tem resultado e outra não. Por quê? Porque não é o segmento, não é a cidade, não é a região, não é nada disso. É o empresário, é a mentalidade dele, é ele que dá o ritmo, a velocidade, o resultado, tudo ele. Então, se o empresário investe no seu desenvolvimento, na sua metodologia, em processos, e tenha a esperança de dizer assim, cara, eu vou fazer porque vai dar resultado, eu vou investir, eu vou crescer, isso dá. O problema é que, às vezes, ele está dentro de um processo tão envolvido no processo que ele não consegue levantar a cabeça. Ele acha que é aquilo ali, que não existe outra coisa, que é daquele jeito. E isso é um problema. Então, o grande desafio aqui é buscar esse desenvolvimento pessoal, é olhar para o mercado e dizer, beleza, o que alguém está fazendo que eu não estou fazendo? Em vez de eu, como empresário, olhar e falar assim, ó, aquele cara está ganhando dinheiro lá porque ele está fazendo alguma coisa errada, porque ele sonegou imposto, porque ele não cumpre com o que ele diz, e transferir para ele a desculpa do meu insucesso. Né? Então, quando eu paro de fazer isso, falo, caramba, o que os caras estão fazendo que eu não estou? Para onde que o mercado está indo? Sabe, imagina um pouquinho assim, ó. Se a gente fosse pensar, né? Hoje nós estamos conversando aqui através de uma tecnologia que foi desenvolvida lá na década de 70. Né? Mas olha quanto tempo demorou para essa tecnologia chegar até aqui. Eu fiz o meu primeiro curso de computação de MS-DOS em 95. Pô, só que eu morava numa cidade do interior nessa época que só tinha computador nos bancos, alguma empresa ou outra. E aí eu olhei para aquilo, eu disse, cara, mas isso aqui nunca vai dar nada, o que eu vou investir nessa carreira, desenvolver sistemas, tecnologia? Isso é um mercado muito restrito. Eu estava olhando para aquela situação com a minha realidade, com o meu mapa. Só que não era a realidade do mercado. O mercado desenvolveu, cresceu, e eu perdi o time daquele momento do mercado. E agora, o que está acontecendo no mercado agora daqui para frente? Qual é o time? Desenvolvimento de tecnologia? Pô, tecnologia já existe. Não vai parar de desenvolver, mas já existe. Mas existe coisas ainda que as pessoas estão pagando para ver. Por exemplo, quando a gente fala de criptomoedas, que não é a minha área, mas eu estou sempre ali, porque eu tenho que olhar dos caras, se o mercado está indo para isso. Eu fiz um vídeo em 2000, ou 99, ou 2000, eu não lembro, quando lançaram o Pix, que quando saiu a notícia, como que vai funcionar o Pix, que conversa com o banco, conversa com o blockchain e tal. Eu fiz o vídeo, está no YouTube, acho que é o meu vídeo mais antigo lá no canal, o canal que eu falo, eu disse, gente, acabaram de criar o real digital, o real vai ser uma criptomoeda. Por quê? Porque o Banco Brasileiro, o sistema de tecnologia brasileiro, conseguiu fazer algo que os outros não conseguiram ainda. Então, se eu olho para isso como empresário, eu olho para a minha empresa. Cara, mas eu estou tecnológico na minha empresa para receber esse impacto do mercado, ou eu vou esperar que os outros aproveitem isso? Bom, isso pode ser um diferencial, então eu já tenho que começar a me preparar agora. Então, o grande desafio é não olhar com a cabeça que eu tenho, mas é olhar com a possibilidade do mercado. E aí buscar ferramentas para isso, buscar recursos internos ou externos para isso. Que aula, hein? Show. Adorei, Francisco. Nossa, sou muito agradecido você ter aceito esse convite. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo até o final, elas conseguem ter a mesma sensação que eu tenho, assim, do quanto a gente tem para aprender dentro desse universo, e
e que não tem como ficar saturado. Porque agora você trouxe um tema que a gente nem aprofundou aqui, que é o uso da tecnologia, né, e principalmente as tecnologias de ponta, nem falamos de IA, não falamos de software, não falamos de nada. Eu sei que a conversa ela é bem extensa, mas eu acho que deu a gente jogou uma sementinha, né, a gente jogou uma sementinha para fazer com que quem não é empresário reflita, quem é só empreendedor, né, uma das coisas que eu pensei no meio da nossa conversa, que a gente acabou mudando de assunto, é ser empreendedor não é ser empresário, né, eu acho que isso são coisas distintas também, a gente pode talvez trazer isso para uma segunda oportunidade, né, Francisco? Com certeza. E podemos falar de tecnologia também, mas eu senti isso, senti uma sementinha plantada e que as pessoas usufruam dessas dicas, né, desse caminho aberto, porque a sensação que eu tive foi essa, assim, olha, já limpei aqui, tá enxergando? Dá para trilhar. Como vai ser trilhado? Aí vai de cada um, vai de quem tenha o coração aberto para entrar em contato contigo, ou talvez fazer um planejamento solo, mas pelo menos com alguma direção. Eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que eu senti aqui que a audiência pode estar querendo fazer essa perguntinha. Só para terminar, um pouquinho antes, Francisco. Por exemplo, no caso de uma empresa que está, quando te chamou, está bem ruim a parte tanto administrativa que prejudicou a financeira. Então a coisa tá preta, digamos assim, como a gente fala. Aí, financeiramente, a empresa tá mal das pernas. Como que ela faz para ela falar assim, poxa, eu preciso de ajuda, mas eu não sei nem como eu vou pagar, porque eu tô ruim das pernas financeiramente. Ótima pergunta. Como que você lida com isso, Francisco? Porque assim, vai ter gente que vai falar, não, mas deixa eu fazer o contato, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu ver quanto custa, como que funciona, não é? Então assim, É isso aí. Estou fazendo essa pergunta porque eu sei que muita gente, como você até falou no começo, né, a maioria acaba chamando quando a coisa já está bem complicada, né? E quando complica, normalmente vai afetar a parte financeira, né? Uhum. Não é só uma complicação de gestão do business, ou de não saber que é gestão, mas é o financeiro, né? Acaba mexendo no financeiro. A falta da gestão vai ser o reflexo no financeiro, né? Como que o financeiro é só um resultado ruim, é consequência. E ela é consequência, né? É isso aí. Vamos lá. A grande maioria dos empresários, eles têm como indicador só o financeiro. Estou faturando e estou pagando as contas. É o único indicador que tem. O negócio está dando certo? Tá. Por quê? Porque eu estou faturando, estou pagando as contas. Quando ele começa a ter contas maior do que o faturamento, ele começa a ter problema. E aí ele vai queimando a gordura, né? Mas tem alguns casos também que ele tem um faturamento, ele sobra uma grana, investe em outra coisa, não inova, não renova, não investe no próprio negócio, e aí o mercado anda e acaba ultrapassando ele acaba tendo problemas depois mais na frente. Então, para cada caso é um caso. A gente vai entender qual é o índice que ele tem de endividamento, se ele tem alguma coisa que ele consiga fazer. Às vezes é um ajuste só no volume de faturamento, às vezes é ajuste de preço, tem uma série de coisas que a gente olha para cada uma das empresas, mas independente, né, independente. Se ele não fazer isso, ele vai quebrar. Então, o pessoal acaba optando por fazer, por se apertar e tal, e acaba optando e dá um jeito de fazer. Por quê? Porque quando a gente entra na empresa, a gente cria situações, renegocia dívida, demite produtos, que tem produtos, aconteceu já de ter produto, por exemplo, em empresa que a cada venda ele tinha R$5 de prejuízo, então quanto mais ele vendia, mais prejuízos tinha, porque a questão custos não está muito claro, há uma série de coisas aqui, tudo depende da situação, da necessidade da empresa, do mercado que ela está, da capacidade dela de gerar dinheiro, de gerar riqueza, né?
Em alguns casos, a gente não olha para tudo isso e vai para o comercial e diz assim, olha, beleza, então vamos aumentar o faturamento, vamos investir nessa estrutura de vendas e depois você ajeita o resto. Em algumas empresas, só você ajeitando a parte administrativa interna, o próprio faturamento já deslança. Então, é muito pessoal isso, sabe, André? Não é uma resposta só. Claro, é personalizado, né, digamos assim. É muito personalizado. Mas é algo que ele consegue fazer o pagamento desse trabalho, por exemplo, por etapas, por gates? Sim, também. É, porque estou tentando abrir portas aqui, né? Facilitar. Existe alguns mercados, existe alguns segmentos, algumas coisas que quando eu olho para a empresa, eu faço um contrato para o cara que eu digo, olha, se eu não te entregar isso em tanto tempo, não te entregar esse resultado, após esse período eu trabalho de graça até entregar o resultado. Que legal. É muito relativo, assim, sabe? Então, a gente tem coisas que a gente consegue fazer que é o risco zero, né? Mas na grande maioria eles têm condições, assim, sabe? É porque é só uma questão de ajuste, de olhar internamente, de decisões. Eu sempre falo, André, que é uma questão de prioridades, né? Qual que é a prioridade? É acertar ou, eu não quero comprometer alguma coisa e tal, mas, assim, é bem mais barato do que o pessoal imagina, tá? Quem quiser ir entrar em contato, pode ficar tranquilo. Claro, não, legal, porque a Gabi daqui a pouco vai pedir os contatos e tal. Vamos lá, amor. Eu só queria fazer essa pergunta porque eu sei que... Vamos lá, direto ao ponto, né? Foi ótimo. Sim, quanto custa, como é que é, será que eu consigo, né? Eu faço para você ter uma ideia, eu faço mentorias, por exemplo, de carreira, de profissionais liberais, né, com um valor muito tranquilo. Depende da maturidade do empresário também, porque eu consigo fazer com ele um planejamento e depois ele executa, eu só vou acompanhando, sabe? Vou auxiliando, faz assim, vai por esse caminho. Tem coisas que a gente tem que entrar, tem que ser cirúrgico mesmo, mas tem coisas que é só direcionamento, a grande maioria. Que legal. Uau, adorei. Vamos lá. Francisco, eu vou finalzinho aqui do nosso bate-papo de hoje e eu vou trazer você para uma reflexão, porque a gente está falando aqui de vida profissional, né, adulta, business e tudo mais, mas eu queria agora a gente dar uma relaxada e lembrar lá da tua infância. Lá o Francisco menino, antes de ter feito o curso da tecnologia, mas você criança mesmo, seus 5, 6 anos talvez, né, quando você ainda não tinha nem aquelas aspirações de estudo e tudo mais. Olha para aquele menino, conversa com ele, e que mensagem você manda para aquele Francisquinho lá? Essa é uma reflexão muito bacana, né? Quando a gente olha para o passado assim, e daí olha onde está hoje, fala, caramba, com essa idade, nós morávamos eu ainda morava em São João do Sul, onde eu nasci, e eu era o mais novo de 5, eu era o quinto, né? Então, é muito bacana porque estava todo mundo ali cuidando e tal, e eu sempre fui muito curioso. E a mensagem que eu mando para esse Francisco lá de 5 anos, e eu tenho uma foto ainda com essa idade, conjuntinho branco, de plush, num dia de inverno, de sandalinha, assim, a mensagem que eu mando é, cara, continua nessa tua curiosidade, seja curioso mesmo, porque é isso que vai abrir as portas, que vai fazer com que germine as sementes, que vai trazer novidades aí, seja curioso. O ponto positivo da curiosidade, né? A gente percebe essa habilidade no nosso filho, sabia? Ele é um menino curioso, ele gosta. Não importa o que a gente esteja fazendo, né? Não importa. Eu posso estar limpando alguma coisa na casa, ou o André consertando alguma coisa, ele vai junto e ele quer oferecer ajuda. Eu acho que isso reflete depois na vida adulta, como profissional, né? Hoje você tá com a cabeça, a mente, o cérebro trabalha, acho que até mais iluminado, né? É incrível. Agora vamos pensar numa visão de futuro? Vá. A gente falou tanto, né? O ponto de partida e a visão de futuro. Isso aí.
Quantos anos? Daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos para frente? Deixa só Olha, isso vai depender muito da capacidade de cada um de olhar para o futuro, né? Por Não, exemplo. Francisco, vamos falar do Francisco. Ah, sim, vamos pensar no Francisco Vamos agora. lá. Deixa uma Vamos mensagem lá. para você. Deixar uma mensagem para mim, ok. Imagina, ok. aí quanto tempo? Vamos pensar daqui 20 anos? 5 anos. Não, 5 anos. 5 anos. Uau. 5 anos. Gostei do desafio. Manda uma mensagem para o Francisco daqui 5 anos. Cara, 2029. parabéns. Estou vendo aí que você alcançou os objetivos que você tem lá planejado, todos aqueles objetivos traçados, as metas, e eu estou super feliz, estou vibrando contigo, cara, parabéns. Ai, me emocionei. Parabéns, olha, senti isso, tá? Que lindo, eu também. Vai ficar gravado, hein, Francisco? 2029 nós vamos fazer uma comemoração e vamos ver essa parte do vídeo. Vamos lá. Cara, Que adorei, massa. adorei. Queria que eu aproveitar aqui o finalzinho, deixa o teu arroba ou o seu website, onde as pessoas podem te encontrar. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, LinkedIn, as minhas mídias são Francisco_Souza_Matos. Tá, a gente deixa aqui na edição para o pessoal poder contatar você. Esse foi um episódio incrível, né, amor? Quer deixar os seus Nossa, foi arrobas? Onde que o maravilhoso. pessoal te encontra, vida? No Insta, @AndréQuaglio1 Uhum. e no LinkedIn, André Quaglio. O meu é o Gabi Zaleski. E esse foi mais um episódio incrível. Esperamos pelo próximo. Francisco, obrigada, querido. Valeu, Francisco. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Muito bom, valeu.